Boa noite, queridos amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos felizes por estar aqui nas terras por onde Paulo de Tarso caminhou com o nosso querido grupo NPM. E reunidos buscamos e temos buscado todos os dias a verdadeira essência, o significado, a história, a geografia, o sentimento e a luz que representa a mensagem de Jesus entre nós. Paulo de Tarso, como nós conhecemos, tem sido em nossas vidas um exemplo a ser imitado sempre. A sua garra, o seu denodo, a sua vontade de servir incondicionalmente a mensagem de Jesus tem servido de roteiro para a vida de muitas pessoas. E nós espíritas que vemos, de acordo com o que nos orienta o nosso mestre leonês Allan Kardec, nós aprofundamos um pouco mais, porque observamos e temos a felicidade também de receber as informações teológicas trazidas no livro de Atos, que é o que nós estamos estudando, a passagem de Paulo por Atenas e Coríntios. Então a gente tem observado como do lado de lá, na história de Lucas, no livro de Atos, e na obra Paulo Estevam com Emmanuel, juntando os dois, cada um com a sua visão, nós temos um conjunto riquíssimo de revelações, de informações importantes, úteis e indispensáveis em nossas vidas. Hoje nós saímos de Atenas, depois de termos visto a decepção de Paulo, aquilo que ele considerou infrutífero, a sua disposição de pregar na Ágora de Atenas, de ir ao Areópago, discutir com os epicuristas e estoicistas, nós vamos observar que Paulo sai daqui de Atenas deprimido, insatisfeito, sentindo-se derrotado, e vai para Corinto. E aí a gente hoje, nosso grupo, fizemos o mesmo roteiro, lógico que de ônibus bem mais rápido, e ao mesmo tempo lembrando o sacrifício desse homem, que não media distâncias para levar a mensagem de Jesus. E nós desembarcamos de frente à Ágora de Coríntios. A chegada de Paulo a Coríntios nos fez hoje lembrar toda a história que ali, naquela cidade, começa a obra, primeiro capítulo da obra de Paulo Estevam. Emmanuel, através do Chico, teve como seu bom senso, como um verdadeiro apóstolo de Jesus ou de Cristo no mundo espiritual, ele foi muito profundo em trazer a figura de Estevão como um profundo auxiliar na obra de Paulo, por indicação e organização de Jesus. Corinto é assim uma cidade que, ao entrar ali, quem já leu Paulo Estevam sabe que ali começa toda a trajetória dessa obra, que traz tantos detalhes teológicos, tantas informações, tantos sentimentos. É uma obra romanceada que tem profundas revelações. Nós imaginamos, ao entrar na Ágora de Coríntios hoje, quando Paulo ali chegou, quando ele encontra Áquila e Priscila, aquele casal que já tinha convivido com ele lá no deserto de Palmira, na Síria, a gente começa a delinear em nossas mentes e a deduzir o que representou a chegada de Paulo ali. Porque Emmanuel nos narra, no primeiro capítulo, a história da família de Estevão, que se chamava Gesiel, morava em Corinto, o seu pai Iochebede e a sua irmã Abigail. Esse grupo, que era uma família judia, cujo pai Iochebede era um homem justo, trabalhador, fiel, mas que sofre a injustiça da força e da indiferença
e eu diria da insanidade do povo romano, que entrava, colonizava os lugares e não respeitava o direito, a dignidade daqueles que eram os oprimidos e conquistados. E Jochebed foi vítima desse despotismo romano. E nessa condição, Roma chega, simpatizou com o sítio que ele tinha, ao lado direito da estrada que dava da passagem, da via, que saindo da Ágora de Corinto ia sair no porto de Cencreia. E ali, aquele sítio, Roma, seus representantes simpatizaram e confiscaram o sítio, o que levou o pai de Jesiel e de Abigail a, inconformado com a injustiça, atear fogo no seu sítio. Preferiu vê-lo queimado do que entregue injustamente à insanidade e à indiferença da força opressora de Roma. Isso custou caro, porque Jesiel, seu filho, e Abigail foram presos junto com ele, com Jochebed, e disso aí resultou numa dificuldade muito grande, porque o pai foi morto pelos romanos, Jesiel escravo, e também Abigail, que por ser mulher, conseguiu, graças a Deus, a condição de ser levado por uma família lá para a estrada de Jope, entre Jerusalém e o porto, e ali ficou como filha adotiva de um casal que conhecia a família destroçada por Roma. Imagine Paulo chegando ali, na condição já de convertido, de ter perdido Abigail, de se lembrar que Jesiel foi aquele Estevão que foi vítima lá em Jerusalém do apedrejamento dirigido, assistido por ele. E tudo aquilo com certeza pesou muito na sua mente e no seu coração. Sentindo-se derrotado pelos insucessos conquistados ou não conquistados em Atenas, apenas um casal, Dionísio e Dâmaris, um homem e uma mulher, aderiram, mas poucos receberam a mensagem de Jesus naquela cidade politeísta e idólatra. Então Paulo chega em Corinto, como nós hoje à tarde tivemos a felicidade de chegar, e ver todo aquele movimento dos dois portos que ali existiam, naquela península de Peloponeso, e ali Paulo, relembrando a família da sua ex-noiva, ele deve ter sofrido bastante, mas não desistiu da causa, continuou ali trabalhando com Áquila e Priscila na sua construção de tendas, naquilo que ele sabia, mas de uma forma muito humilde, que alguém que tinha sido candidato a presidente do Sinédrio, um homem respeitado, um doutor da lei, desceu a sua condição de construtor de tendas para viver dignamente do seu trabalho. E depois do trabalho, levar Jesus nas sinagogas, nos sábados, e também pregar para gregos, escravos, na Ágora de Corinto. Quando ele, chegando, recebe a notícia da visita que chegava de Silas e Timóteo, trazendo informações de que a comunidade fundada em Tessalônica estava um sucesso. Então Paulo ficou muito feliz, se entusiasmou e começou a estudar e analisar a situação do que fazer ali em Corinto para levar Jesus para aquele povo, escravos. E quando além de escravos, tinha gregos, tinha o casal de Áquila e Priscila, que eu já falei, que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, que começou a perseguição dos judeus, e eles fugiram
e foram viver em Corinto. E ali, quando a gente observa a Ágora de Corinto, a cidade, naquela época, a sua acrópole, num monte onde ficava o templo da deusa Afrodite, dali a deusa do sexo, da promiscuidade, as suas sacerdotisas desciam para o porto de Sencreia para a sua entrega como sacerdotisas do sexo. E ali a cidade era uma cidade muito devassa, inclusive tinha um verbo chamado verbo corintianizar, que significava promiscuidade, lascividade, todo tipo de abusos e extravagância nesse campo da sexualidade, com muitas outras, com muitos outros atos e condutas que Paulo, compadecido, resolveu permanecer nessa cidade e trabalhar para Jesus por muito tempo ali. Na Ágora a gente avista lá em cima a Acrópole de Corinto, o templo de Afrodite, e pode relembrar o movimento daquele lugar onde Paulo teve que se defender, onde Paulo teve que enfrentar as denúncias dos judeus, se rebelar contra isso, rasgar suas vestes e dizer: a partir de hoje, vocês responderão por vocês. Eu sou inocente, eu sou puro, eu não devo nada, mas a partir de hoje eu vou pregar para os gentios. Não quero mais pregar Jesus para vocês. E aí, a partir daí, ele se consubstancia apóstolo dos gentios. A partir daí, ele começou a atender indiferentemente. E aquele homem que não imaginava que fosse demorar um pouco mais em Corinto, ele passa naquela cidade 1 ano e meio trabalhando, servindo e passando por dificuldades inerentes à sua missão, mas sem desistir a favor de Jesus. Ele estava, naquele momento, pensando, cheio de dificuldades, cheio de lembranças do passado com a família de Abigail e, ao mesmo tempo, preparando-se para não desistir da sua tarefa de servir a Jesus. Estar ali nesta tarde com o nosso grupo foi muito importante. Nos reunimos ali de frente da tribuna do procônsul Gálio, que ali tinha uma tribuna onde atendia os casos, onde Paulo foi se defender, porque foi denunciado que estava desviando e sendo contra Roma, para poder jogar Roma contra Paulo, mas o procônsul foi muito feliz e disse que ele não tinha nada a ver com essas questões entre eles, que Paulo não interferia absolutamente nos interesses de Roma. Foi uma tarde, eu diria para vocês, meus queridos irmãos do Brasil, muito importante para todos nós. E essa tarde, depois de refletir muito, fazer as nossas preces, nós voltamos felizes e esperando trazer para vocês, numa segunda parte, amanhã, do Evangelho, o que levou Paulo a escrever 14 cartas e deixar um legado tão importante, tão diferenciado de alertas, de ensinamentos, de admoestações para todos nós que nos intitulamos seguidores de Jesus, copiar o seu modelo, a sua conduta, a sua disponibilidade e dedicação a Jesus, que sempre afirmava: já não sou eu que eu vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Que Ele possa continuar em nossas vidas, iluminando o nosso futuro e nos trazendo, pelo seu exemplo, força, coragem e vontade de servir ao Cristo da mesma forma que Ele sempre o serviu.
Que Ele continue conosco até amanhã com a segunda parte dessa nossa visita à Ágora de Corintos. Fique com Jesus, com Paulo, e vamos em frente com a graça de Deus. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.